Oi para você que está me vendo ou para você que está apenas me ouvindo. Eu me chamo Fábio e você é sempre muito bem-vindo aqui no programa Canal Planetários no Ar. Mudar o estado de consciência de um povo, de uma nação ou, quem sabe, de toda a humanidade, sem sombra de dúvidas, não é um trabalho fácil. Até porque isso depende de cada um de nós. E para isso, a educação, mas a verdadeira educação é um dos pilares fundamentais. Ela abre as portas para o futuro e aponta na direção de onde já emanam os primeiros raios de luz de um novo ciclo que avança à nossa frente. E o tema de hoje é Pedagogia Henriquiana, a educação do futuro? E para falar um pouco mais sobre esse assunto, ele é professor, psicoterapeuta, especialista em psicologia das relações humanas, ministra palestras, cursos de captação em educação e recursos humanos e é autor de 20 livros. É membro da Sociedade Brasileira de Eubiose e entrevistador no programa Missão Educar, transmitido pela emissora UPTV. Seja muito bem-vindo, Dirceu Moreira. Muito obrigado por estar aqui no programa comigo. Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo pronto para iniciarmos falando dessa coisa que você colocou aí logo no começo, educação. O que será isso, né? O que será? Se isso está tão carente no mundo, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Sobre um outro ponto de vista, sobre um outro olhar. Exatamente isso. Agora, uma coisinha. Antes da gente começar. Professor Dirceu Moreira é o nome do seu canal no YouTube, certo? É, inclusive com esse nome. Tá certo. Eu não falei antes porque Dirceu, senão ia estragar a surpresa. YouTube, Dirceu Moreira. Eu não falei antes porque senão ia estragar a surpresa de quem seria o convidado de hoje, não é verdade? Muito tempo já nessa parte de educação, de pedagogia, de psicologia, muitos anos já, né, Dirceu? Há bastante, uns 40 para 50 anos, e inclusive sempre atuando na parte, muito mais da parte psicológica, de orientação, porque o psicológico vem antes do pedagógico, que é o relacional. Se o relacional não estiver bem entre o professor e o seu aluno, o pedagógico não funciona. Por isso que os dois têm que caminhar em paralelo. Porque o psicológico vem antes, que é a relação da criança com seus próprios pais. E a gente tem que lembrar que a família é o que dá início a tudo. E o relacional está ali, para depois vir o pedagógico. E o pedagógico subentende a escola. Já começamos a falar um pouco do que é essa pedagogia henriquiana. Porque ela se molda exatamente disso. De escola, família e sociedade. Então acho que a gente já pode iniciar, já podemos iniciar. O que é a pedagogia, a educação henriquiana? Explica um pouquinho pra gente. Vamos começar. A educação henriquiana, pedagogia henriquiana, a psicologia, a filosofia que dá origem a tudo isso, a filosofia dele, porque ele não foi só filósofo, ele foi um homem muito prático. Além de que ele costumava falar que ele fala e escreve para homens práticos. Então, homens práticos que vão viabilizar o conhecimento da filosofia. É uma teoria, mas ela, sem viabilizar na prática, ela deixa de existir. Mas o que vem a ser essa pedagogia? Então, essa pedagogia do professor está centrada em 3 pilares. A família, a escola e a sociedade. A primeira sendo a família, é onde se desenvolvem os valores. Ali se educa através do amor. Tanto é que há muito tempo a gente ouvia falar isso, não sei se hoje ainda é muito corrente, que a educação vem de berço. Então, a educação que ocorre dentro de casa é a educação pelo amor. E se tem o amor, tem a sabedoria, porque no momento que o amor decidiu se casar com a sabedoria, é para não ter separação mesmo. Então, a família vai dar, através do amor, dar o limite. Porque se o limite não tiver o amor e a sabedoria, ele vai virar rancor. Então vai dar limite, regras, disciplina, valores, a ética. A família vai preparar o indivíduo para depois ele seguir para um outro
patamar, que é a escola. E qual é a função da escola? A função da escola é desenvolver a inteligência pelo ensino. A família vai dar o amor, vai dar o limite, vai ensinar para ele o que são valores, o respeito que ele deveria ter pelo professor da escola. Aí alguém poderia dizer assim, mas se o professor não tem respeito pelo aluno? Claro, está tudo na base, da família. Se o professor foi criado também no meio que não dava para ele o limite, não dava para ele o amor e a sabedoria, ele vai tratar o aluno de que forma? E o aluno, por sua vez, também. Na escola, a finalidade é desenvolver essa inteligência, essa competência, através do ensino. E aí é que entra realmente um processo bastante significativo, que é como que a escola está preparada para ensinar. Mas essa criança que veio, ela veio preparada para aprender? A família o motivou, a família deixou para ele em condições que ele viesse para a escola e estivesse pronto para enfrentar toda aquela diversidade, porque é o respeito às diferenças, a chamada inclusão das escolas, porque depois disso, aí o jovem adentra aquelas fases de desenvolvimento da personalidade, fase do desenvolvimento humano, que aí é uma outra história, daí eu vou fazer uma outra palestra só em cima das 9 sessões do professor Henrique. Ele atingiu um certo limite onde ele aprendeu. Ele aprendeu o amor dentro de casa, da ética, ele levou para a ética para a escola, o respeito, o amor, ele levou para a escola os limites que ele aprendeu em casa. Aí depois disso ele vai estar preparado para enfrentar o quê? A sociedade. E o que a sociedade vai querer dele? É o trabalho. E esse trabalho, qual vai ser o fruto desse trabalho? O desenvolvimento de novas tecnologias para a melhoria da família dele e da sociedade como um todo. Só que essa sociedade também não se alinhou muito bem com a escola. Os três têm que conversar. O certo era sentar a família, a escola e a sociedade. A sociedade muitas vezes até para perguntar o que vocês precisam nessa cidade de formação de mão de obra? Nós precisamos disso, daquilo. Mas não. As universidades se instalam, as escolas se instalam e não perguntam, não faz uma pesquisa para saber qual é aquela necessidade. Então, quando esse jovem vem para a sociedade, veja, se ele não teve o preparo dentro de casa, a ética, os valores, ele veio para a escola. Não é função da escola corrigir isso, está muito errado. Os professores estão sobrecarregados porque tem que fazer um trabalho que é o trabalho da família. Quando ele chega na empresa que ele vai trabalhar, o que o empregador dele quer? Resultado. E aí esse resultado envolve dele nos 3 aspectos. Na questão do respeito, da ética, do que ele aprendeu e do que ele vai executar no trabalho. Então, essas 3 instâncias, que o professor Henrique deixa muito bem claro na sua pedagogia, ela está permeada por uma série de outros atributos, outras coisas que ocorrem à volta dessas 3 condições, porque o jovem, quando ele chega à adolescência, ele estaria mais ou menos não preparado, mas ele estaria em fase de falar assim, agora vai enfrentar o mercado. Como ele vai enfrentar um mercado de concorrência, uma série de coisas, que exige dele, por exemplo, o equilíbrio emocional, e aí é cobrado dele, ele não tem isso. Então, a nossa escola, hoje, a BNCC, é até interessante, ela trouxe essa questão do socioemocional. Socioemocional e o cognitivo, que é o que a pedagogia henriquiana traz, é o cognitivo. Inteligência emocional. Não existe inteligência emocional. Existe o cognitivo colocado ao lado da inteligência para dar um olhar para ela, porque ela é meio caótica, ela não enxerga direito, então o mental tem que chegar e colocar um óculos dela, você está enxergando agora? Então, aí vem essa questão do desenvolvimento da psicologia, chamada de psicologia cognitiva. Eu falo psicologia mais cognitiva que a do professor, não existe. É o despertar da consciência. Aquilo que você fez na abertura. É isso. É despertar a consciência para que mude a forma de pensar de todo um povo, de toda uma nação, até que a gente chegue a uma
talvez paz mundial, não sei se eu estou exagerando nisso, mas acho que seria, né, a convivência harmoniosa entre todos os povos, né? E a sensação que eu tenho, Dirceu, nessa introdução que você deu, é uma coisa mais ou menos assim. Parece que a família não preparada para um dos pilares da educação, a base, joga essa responsabilidade para a escola. A escola também, que não está preparada, não sabe Sim, como se comportar, talvez jogue isso para a sociedade. Ou seja, fica um ping-pong, né, de um lado para o outro, que eu não sei nem se dá para... Não tem um culpado, eu acho que é um coletivo, né, de falhas para chegar no resultado que a gente tem hoje, né? é, é exatamente isso, Fábio. Você pegou em síntese, porque fica o jogo. A família joga dizendo que a escola é responsável. O papel da escola não é educar. Educar é em casa. O papel da escola é ensinar, que é muito diferente. Consequentemente, a sociedade diz, por exemplo, assim: nossa, que mão de obra horrível, que mão de obra não sei o quê. Só que ela se esquece que ali atrás daquela mão de obra existe uma escola, existe uma família que ela não está conversando também. Então fica, nossa, horrível, o pessoal mal educado, mas espera aí. Eu, ao mesmo tempo, eu pertenço a uma família, que pertence a uma escola, que pertence a uma sociedade. Então, eu sou sociedade, eu sou escola, eu sou família. Como é que eu fico jogando a culpa no outro? Então, eu acabo jogando a culpa em mim mesmo. Exato. Se eu jogo a culpa na sociedade, nas empresas, eu estou jogando a culpa na escola e, consequentemente, em mim mesmo. Fica esse jogo aquele parecendo ping-pong, batata quente, né? A batata quente passa para o outro. E o outro não tem essa competência para resolver. E a escola abraçou esse negócio que você falou aí, como se ela fosse responsável pela disciplina, ela é responsável pelo ensino. Se a família fizesse, você falou da paz, e realmente é. Um povo educado, consciente, ele busca o equilíbrio, ele busca a harmonia, ele busca o bem-estar de todo mundo. E se ele busca o bem-estar, ele pode atingir a tão almejada paz que nós vivemos nesse planeta tão cadente que está. Mas cadência não significa que no meio dessa cadência toda não esteja nascendo alguma coisa lá que se deva olhar com, olha aquilo ali. Extrair, é o novo que já aponta, das né? coisas aparentemente ruins, o bem, o bom e o belo. E o professor Henrique, quando a pessoa fala, você entendeu, pô? Se quiserem conhecer o professor Henrique, acessa lá eubiose.com e encontra lá o mini currículo dele, toda essa informação dele. Mas ele foi filósofo, foi poliglota, ele foi polígrafo, ele foi escritor, ele foi educador, ele foi tradutor, ele foi membro da Academia Brasileira de Imprensa, da Academia Paulista de Imprensa, da Société Magnética da França. Então foi um homem que foi atuante da sua época. Ele sempre esteve atuando. Não é simplesmente alguém ali que se expôs. E quantos livros esse homem deixou publicado? Ele deixou uma enormidade. E compete a cada um que lá estão estudar de acordo com a sua tônica e colocá-las em prática. Que é o que ele sempre dizia: eu falo e escrevo para homens práticos. E a prática é isso. Como é que a gente pode viabilizar uma pedagogia que envolva essas três coisas? Convidando a sociedade, senta a escola, senta a família e senta a sociedade para dizer assim, e a sociedade vai dizer assim, nós temos aí um desenvolvimento da IA que vem pela frente e ela vai fazer uma série de mudanças na nossa sociedade. Por que essa sociedade que envolve as empresas no modo geral, por que ela também não sentou antes para falar, olha, escola, nós vamos vendo a IA por aí, vocês não podem começar a preparar o pessoal para não ter o impacto? Não está. Ela está fazendo. Agora, ela está dizendo assim, está fazendo o papel dela. A escola está fazendo o papel dela, a família está fazendo o papel dela, mas sem integração. Uhum. E isso realmente faz com que a qualidade do ensino nosso seja
Apesar que o pessoal fala tanto que a qualidade de ensino no Brasil é tão ruim, tão ruim, tão péssimo, já foi comparado com tudo quanto é pedagogia do mundo afora, que eu fico perguntando para mim mesmo, imagine só se a nossa pedagogia fosse excelente, nós teríamos só gênios no Brasil. E com tudo isso, o povo ainda é um povo extremamente criativo. É verdade. E é que caracteriza essa criatividade diante de tanta diversidade que nós vivemos, e nós conseguimos conviver em paz. É o único lugar do com mundo. Com todas as nações do mundo aqui no Brasil. Exatamente. Aqui eu costumo falar, é o único, não só eu, óbvio, mas é o único lugar do mundo em que todas as nações convivem em harmonia. É só aqui. Exato. Na verdade, a gente sabe que talvez aqui seria o único lugar que seria nesse momento possível que isso acontecesse, não à toa acontece. Teve 2 pontos que você me chamou bastante atenção. Quando você pega e fala que a escola, o indivíduo é escola, a escola é sociedade, obviamente que o indivíduo é sociedade, ele está criticando a ele mesmo, o que é mais preocupante é que ele nem percebe isso. Isso é algo que é extremamente preocupante. E aí entra, inclusive nesse outro ponto que você falou, o brasileiro em si, a sensação que eu tenho, isso é só a minha opinião, é claro, mas ele adora criticar e sabotar o próprio país e o próprio povo. Eu falo que aqui é o melhor país do mundo, ainda precisa ajustar. Eu sei que precisa. Mas aqui a gente não tem desastre natural. Aqui a gente tem recursos naturais. Olha, não posso te falar infinito, mas como nenhum lugar no mundo, a gente tem diversidade, a gente tem, sabe, tudo. E nós temos o professor Henrique José de Souza e a sua contraparte, nascidos em terras brasileiras, né? Por isso, falando da pedagogia henriquiana. A gente teve uma introdução já, mas existe alguma... No que ela basicamente se fundamenta? Nós já sabemos que o idealizador foi o professor Henrique José de Souza. Mas, Dirceu, qual que é a base? No que ela se fundamenta? Bom, primeiro eu quero até compartilhar com uma coisa que você falou aí, que é assim, é a sua opinião. E é bem claro, aquilo que eu estou falando sobre a pedagogia henriquiana, a psicologia henriquiana, eu denomino como isso, porque eu sou da área. Então, eu dei esse nome porque é mais que justo, porque eu vou ficar falando de outra pedagogia, quando eu posso estar falando da pedagogia de Henrique. A henriquiana é a pedagogia que eu convivo, né? Essa é a minha opinião, é a minha forma de viver, é a minha interpretação, que um outro pedagogo, outro psicólogo, dentro da própria sociedade, pode ter uma visão diferente. Então, é importante saber respeitar a opinião e a visão de cada um individual. Mas a base que sustenta a pedagogia henriquiana é o que nós chamamos na eubiose de o cenário humano. E o cenário humano, o que é? Ele é a base de toda a estrutura, porque dali você começa a perceber o ser humano enquanto uma unicidade, né? Ele é uno enquanto essência, e depois ele é trino na sua manifestação, se manifesta no mundo de uma forma física, como eu e você estamos conversando aqui agora, se manifestamos através dos nossos sentimentos, das nossas percepções, que é a alma, e espírito, que é a inteligência. Eu costumo falar assim, quando eu falo de alma, eu falo sempre, pessoal, alma não quer dizer alma penada, não quer dizer, tem nada a ver com religião. A alma como sede das nossas emoções. Dos nossos sentimentos, da psique humana. E quando eu falo do espírito, também não tem nada a ver com coisa. O espírito é a sede da inteligência manifestada no homem. Então, esses 3 atributos, unicidade, triplicidade e setenaricidade, aí vem o setenário. O setenário é como o homem se manifesta no mundo. De que forma que eu me manifesto ao mundo? Primeiro, eu me manifesto através do meu físico, do meu veículo físico para me contactar as pessoas. Essa é uma coisa que diria assim, tá óbvio para todo mundo que está vendo, né? Quem está olhando, está vendo o corpo físico, né? A ciência domina muito bem já isso, a medicina, tal, já faz um monte de coisa, né?
quer dizer, conhece mais ou menos, né? Conhece. Aí depois vem um outro que nós chamamos de consciência, pode chamar de consciência, de corpo, qualquer nome que você quiser dar. É o estado de, eu costumo usar termos o ser, ou estar, ou estado de consciência, que é a consciência da nossa vitalidade. O que é a nossa vitalidade? É o corpo vital, de vida. E esse corpo, a ser entendido, ele permeia cada uma das nossas células. Ele é que dá sustentação ao corpo. Então, eu costumo falar o seguinte: imagine você um edifício, né? Esse edifício é construído de pedras, tijolos, areia e um monte de coisa, não é isso? Uhum. E a ferragem. Se você tirar a ferragem, o edifício desmorona. Uhum. Se você tirar do indivíduo toda a vitalidade dele, ele desmorona, ele morre. Quando você está cansado, você diz: nossa, estou cansado, nossa, estou digitalizado, estou arriado, como diz no Nordeste, estou arriado, a energia caiu, então é hora de repor a energia. E nós, por não conhecermos já o segundo veículo, que é desconhecido, esse segundo veículo, por não tomar consciência dele, acabamos fazendo um monte de besteira. Vamos dormir tarde demais, comemos a hora de dormir, e fazemos uma série de coisas. Então, já é o veículo da vitalidade. Como é que eu vou fazer? Através da respiração consciente, através da alimentação, da energia que vem do prana, que vem do sol, que você se abastece. Isso, vai falar essas coisas, o pessoal já começa a olhar você estranho. Mas isso existe, mas eu toco exatamente, pensa em você em nível de vitalidade. Quando você está cansado, que você se sente? Não chega a um ponto e fala assim: nossa, não posso nem levantar daqui. Uhum. Essa energia percorre cada uma das suas células e ela que está segurando. Tirou, é como um fiozinho lá, puxou toda a estrutura do prédio, a ferragem do prédio, desmoronou, desabou o prédio. Depois vem o chamado terceiro estado de consciência, que é a consciência afetiva emocional, a psique. O Vidal, você vai falar, o Sebastião Vieira Vidal, que era um dos braços do professor, ele falava o seguinte: a vitalidade é uma energia que a gente tem que trabalhar com ela na percepção da nossa relação do dia a dia. Você saber lidar com a vitalidade, você saber compreender, você ter consciência do que você possui ali de quantidade. É um quanto, é o download. O download hoje caiu, porque depois disso, esse download pode ser influenciado pelo segundo aspecto, que é a psique humana. Aí ele chama de o homem está afetado. O que é afetado? É o afeto. Fulano reagiu de uma forma afetada. Isso era comum a pessoa dizer: fulano está afetado. Afetado. É a linguajar da personalidade através do emocional. Esse veículo, ou esse estado de consciência chamado afetivo emocional, é a base de toda a problemática que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Depois dele vem o chamado, então, mental. O mental concreto, formando aquele quaternário, vai chegar e vai olhar para aquela situação e vai ver que você está se debatendo com uma coisa ali, você está xingando, você está brigando porque o cara não está aceitando alguma coisa. Esse mental deveria chegar e falar para você: escuta, você não podia parar um pouquinho para botar a cabeça no lugar para pensar? Ele diz isso, mas a emoção não ouve. Uhum. Ela é um princípio de satisfação do prazer. As emoções é a fonte de prazer. E ela não está errada, porque se você sabe dominar essa fonte de prazer, você vive bem. Agora, se você não sabe dominar, se o mental concreto não consegue dominar, aí nós temos as pessoas assim, de uma certa forma, a gente fala muito hoje, pessoas descontroladas emocionalmente, falam coisas que não tem que falar, depois se arrepende, aí vai pedir desculpa, aí sai dali com aval para fazer de novo. Mas esse mental concreto ele não segura. Tem uma expressão que você já deve ter ouvido, que eu ouvia muito tempo de criança no interior de São Paulo: fulano parece uma besta quadrada. Você já deve ter ouvido isso. Já. Então, o que é essa besta quadrada? É exatamente: a cabeça não pensa, a emoção domina. Se a emoção domina, ela lança hormônios, descarga de hormônio no organismo todo. Adoece. Aí cai a energia de vitalidade.
Se está doente, cai a energia de vitalidade, piora as emoções, o indivíduo tem menos capacidade para pensar. E ele fica naquele círculo vicioso. E aí eu acho que é a grande proposta da pedagogia henriquiana, que é despertar o quinto princípio, a quinta essência, ou mental abstrato, que as nossas crianças hoje já trazem. Uhum. Mas aí eu vou fazer um parênteses e vou ler para você uma frase do professor, que é uma base para mim de sustentação de tudo que ele falou. Ótimo. Eu vou ler ipsilite para não errar. A criança traz em si um homem em potencial. Por isso, ela mesma deve ser conduzida a mostrar-lhe a razão natural das coisas e as suas leis, de modo que ela por si mesma capte a noção de certo ou errado. Olha só, como é que eu vou ter uma pedagogia que eu vou conduzir essa criança sem interferir para despertar esse potencial? A maioria das pedagogias hoje não tem, algumas que já fazem isso, sim. Mas, de um modo geral, ainda não. É muito controlada, muito direcionada. Não leva a criança a captar a noção do certo e do errado por si. Isso demanda que a gente respeite o princípio do desenvolvimento de uma criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, para que ela consiga, ela nunca... ela vem chegar para o papai e falar assim, eu errei, me desculpa, essa criança está sendo educada de uma forma dentro dos princípios que a gente diria do professor Henrique. Agora tem uma segunda, que eu falei que são duas que não passa para mim, essa permeia as minhas apresentações. Ele diz assim, não cessamos de afirmar que ninguém, olha só, ninguém possui o privilégio de ensinar coisa alguma outra. Aqui, cara, já descambou tudo. Tirou aquela máscara do professor, o mestre. Que está acima dos outros, né? Exatamente, está acima do outro. Nas universidades tem muito isso. Tem muito aquele cara que é catedrático, está lá, só tem conhecimento, sabedoria nenhuma. Isso é o que a gente mais vê hoje. Mesmo o professor em sala de aula, quando ele está ensinando alguma coisa. Agora é interessante, não cessamos de afirmar que ninguém possui o privilégio de ensinar coisa alguma outra. Mas, aí é que vem a grandeza, mas tão somente concorrer para o despertar da sua consciência. Isso muda tudo. Totalmente. Isso muda todo o princípio da pedagogia. Olha, só essas duas frases dele aqui já dá para permear muita conversa. E aí depois, porque não há um só homem que não seja um Deus embrionário. O que é isso? A essência. Nós falamos, o ser humano é um uno em essência, manifestação e certo em evolução. Quando não cessamos de afirmar ninguém possui privilégio de ensinar coisa alguma outra, é setenário. Já entrou na questão do setenário. E aí depois ele termina. Por isso mesmo, possuidor de todas as verdades dentro de si mesmo. Cara, é só apresentar, porque aqui está um livro, né? Aliás, eu nunca pensei, mas dá para escrever um livro em cima disso. Ou, na pior das hipóteses, para escrever um artigo. Mas você sabe só aqui, meu jovem, a gente não tem... A gente fica... Vai falar o quê? Eu acho que como você mesmo falou, despertando o mental abstrato, talvez seria a única maneira de poder dar o passo para compreender tal coisa. Porque com o mental concreto a gente não consegue, não tem como, porque ele se coloca dentro de uma forminha. E o próprio mestre, o próprio professor Henrique José de Souza falava que para compreendê-lo, os discípulos deveriam ser um reflexo dele mesmo. Aqui, ó. Por isso, possuidor de todas as verdades dentro de si mesmo. É o reflexo dele. Exatamente isso. É o isso. reflexo do próprio eterno, que está se diluindo. Independente de quem acredita ou não acredita em Deus. Até um ateu acredita em alguma coisa.
O ateu vai dizer assim, não acredito em Deus. Em que você acredita? Eu acredito no cosmos. Pronto. Ah, eu acredito na natureza. Pronto. Porque acreditar em nada é impossível ninguém acreditar em nada. Se baseia sempre em um princípio. E todo esse princípio, quer queira ou não, permeia uma única coisa, a essência. Então, realmente, assim, nessa frase que está contida uma grande problemática, que é tirar o ego do professor. Uhum. Mas aqui do professor, ele vai conseguir tirar esse ego se ele foi na família dele educado dentro desses princípios que o professor Henrique deixou. Acreditando que a criança traz em essência todo o potencial para desenvolver, que ninguém ela precisava ter tido isso. Então, aquilo que você falou, dá para mudar o mundo? Dá. Agora, o mundo está preparado para receber isso daqui e alterar todo? Não, não todo não, mas no pouco. Eu vi muitas escolas, muitos professores fazendo isso em sala de aula do jeito dele. Permitindo que o seu aluno tivesse contato em descobrir as coisas. Tem gente fazendo. Uhum. Mas precisaria ser uma coisa mais grandiosa. Mas o despertar da consciência está acontecendo. E aí... Ninguém vai evitar isso. Sem dúvida. E aí, desde quando você começou, me vem a frase na cabeça que é o spes messis in semine. Spes messis in semine. Que é a esperança da colheita reside na semente. Exatamente. Agora, quem cuida da semente, Flavinho? Quem cuida da semente? Fábio. Quem cuida da semente? A não família, são os pais? Os pais, a família, sem a dúvida. A família? Não sem são dúvida. Os adultos? Uhum. Então, o professor deixou uma coisa que é importante. Não basta educar as crianças. Precisa educar os pais. Reeducar os pais. Reeducar os pais para não ter que reeducar a criança. É verdade, olha, porque... em 1900 e bolinha, que já faz muito tempo, eu lancei um projeto do governo falando de como a gente poderia ajudar os pais. Veja só a ideia que eu dei. Uma ideia simples. Cada escola no Brasil convidaria palestrantes das mais diferentes áreas para fazer uma palestra. Uhum. E essa pessoa faria essa palestra de graça. Quando muito ela tivesse que reembolsar, a escola tivesse que reembolsar o trajeto, a condição para essa pessoa. De tal forma que, se isso acontecesse no Brasil todo, nós teríamos no final do ano um pai e uma mãe que assistiram pelo menos 6 palestras educativas. Esse homem estaria adquirindo um conhecimento. Se ele estaria adquirindo esse conhecimento, óbvio, então ele está tornando-se consciente. Mas é claro que isso passou batido, né? Sem dúvida. Não é nem um pouco espantoso que tenha passado. Não Até porque, Dirceu, convenhamos que não há um interesse, né? Convenhamos que eu inclusive no vídeo que vai sair nesse final de semana, eu falei exatamente isso. O fato das pessoas desconhecerem, né, serem ignorantes no sentido de ignorar determinadas coisas, eu acho que faz parte. Porém, isso não anula que exista o lado sombrio, que exista o outro lado, as forças negativas, justamente para dar esse choque. Porque o universo a gente sabe que ele é polar. Mas a gente não pode pegar e ausentar dessa ideia. Sim, existe uma força contrária que não quer que isso aconteça. Isso, na minha cabeça, isso é um fato, né? Então, não você me surpreende. Mexeu, Fábio, se você mexer, por exemplo, eu estou aqui sentado, acomodado, depois que a gente terminar a nossa conversa, eu vou ter que me levantar. Uhum. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu estava acomodado, agora eu vou ter que me desacomodar. Uhum. E o acomodado, ele se incomoda muito com a sua tentativa de desincomodá-lo. Aí ele vai reclamar. E qualquer coisa, qualquer imposição que você tentar fazer, ele não vai aceitar, porque você está incomodando. Pô, cara, o que é isso agora? Que bobagem, vai mexer com o que agora? Filósofo grego, acho que é Heráclito de Éfeso, ele falava que a única coisa permanente é a mudança.
Cara, olha só que Nossa. fantástico esse cara foi. A Peraí, única calma aí, coisa permanente é a é a mudança. mudança. Porque Então, a própria água parada apodrece, né? apodrece. Nós já não mudamos de conversa aqui? Pois é. Você não já não mudou? Não mudou de uma pergunta para outra? Se eu sou resistência à mudança, eu ia falar para você, mas espera aí, por que você está mudando de conversa agora? Por que você colocou outro assunto? Porque eu sou resistência à mudança. A mudança, e ainda, eu até brinco assim, a única coisa permanente é a mudança, realmente é. E agora, mudar na mudança. Mudar na mudança. Mudar na mudança é mais ou menos assim. Nós estamos falando desse assunto agora, tá? Estamos falando Aí, de repente, você introduz... Mas, escuta, o que isso tem que ver com a influência do camarão na maré brasileira? Aí eu falo, que doideira é essa? Oxi! Você mexeu comigo que estava andando. Você trocou totalmente de conversa. Aí eu tenho que ter um tempo ali para desacomodar e reacomodar, e aí entrar na conversa que você queria falar. É isso que a gente nota. E o pior do incômodo é incômodo do intelectual. Esse é o pior. Do intelectual ou que se julga? Isso, acomodou com aquela ideia. Como é que você vai chegar com outra ideia? Esse homem está radicado. O professor fala disso, radicado nas mesmas ideias. E hoje em dia a gente tem tantos intelectuais de Instagram, de YouTube, que as pessoas até trazem, por exemplo, eu, você e mais alguns outros colegas, irmãos inclusive de instituição, que também trabalham com criação de conteúdo para a internet, seja qual plataforma for, no caso, por exemplo, do próprio YouTube. Se de repente você dá alguma ideia que incomoda, a primeira coisa, vão te atacar, obviamente, e vão te chamar de pseudo-intelectual, quem que você pensa que é pra... E tá bom, vai, olha, porque a gente vai pegando um pouquinho mais de... Eu subi um vídeo faz uns 2 dias, e alguns comentários não foram muito afetuosos, digamos assim. Antigamente eu até rebatia, hoje em dia eu falo, não, tá tudo bem, a pessoa não entendeu absolutamente nada do que eu disse. É aquela velha discussão do burro que chega falando que a grama é azul. Não é verdade? E quando você fala, você ainda rebate com uma forma, as pessoas ainda vão falar que você é prepotente. Você fala, não, é que você não está entendendo o que eu tô querendo dizer. E tá tudo bem, e vamos parar por aqui, a gente pode falar de outra coisa. Você só não tá entendendo o que eu tô querendo dizer. E não significa que eu sou o melhor ou pior. Não, você só não entende o que eu quero dizer, é muito simples. Isso. O filósofo grego, o filósofo francês, que toda vez eu me esqueço o nome dele, que eu confundo o nome dele, que é iluminista, ele falava, concordo com absolutamente do que você está falando, absolutamente nada. Mas eu defenderei o seu direito de dizê-la até sempre. Sempre, Então, eu costumo falar assim, olha, me permite, eu vou falar, eu sou ao contrário do que você está falando. Eu prefiro falar assim, eu vou fazer um complemento diferente. Interessante. Porque quando você fala que você fala para a pessoa, olha, eu penso totalmente diferente de você, daí eu não concordo, eu vou dar meu... Então, fala assim, olha, eu tenho um pensamento que vai complementar o seu. E deixa o cara prezar. É muito legal isso. Gostei. Vou pegar emprestado de você, porque eu gostei disso daí, viu? Gostei disso daí. Eu vou... Mas se complementa mesmo, já falo. Se complementa. Sem dúvida. Inclusive, eu costumo sempre falar para as pessoas, assim, Dirceu, que eu adoro conversar com pessoas que pensam completamente diferente de mim. Porque conversar com pessoas que pensam igual é só validar aquilo que eu já tenho como caminho, né? Então, também tá na zona de conforto. Só que, por enquanto, eu tenho trazido pessoas aqui no canal, não é que pensam iguais a mim, mas que normalmente seguem o mesmo rumo, a mesma...
os mesmos ideais, vamos dizer dessa forma, Certo. tá? Porque os caminhos podem ser outros e tudo. Mas não, eu queria conversar com pessoas assim que pensam. Eu não falo de política aqui no canal porque acho que não tem a ver. Mas, por exemplo, eu queria falar com um pastor evangélico, por exemplo. Eu queria falar com um padre. Eu queria falar com uns, sabe? Porque eu acho muito legal isso, mas eles Ah, cara, e não você vai poder fazer mas isso. eles não querem, ninguém aceitou meu convite. Se você tiver alguém para me indicar, fala que eu estou aberto a pessoas se convidarem para vir conversar aqui Ah, no eles não canal. querem, é? Não, eu já Eles convidei não uns querem? 3, 4. Falaram, não tem muito a ver com o que eu falo. Eu falo, mas essa é que é a graça da coisa. E, inclusive, Dirceu, eu fiz o vídeo que vai subir agora nesse final de semana, eu falo exatamente isso. Sabe qual que é a sensação que me passa? Que quando alguém quer gritar mais alto, quando alguém ofende, porque você dá uma ideia, um ponto de vista diferente, a minha sensação é que para a pessoa, a ideia dela, a verdade dela é tão frágil, mas tão frágil, que ela não pode sequer permitir uma vírgula para ela questionar. Porque talvez se ela questionar, ela vai começar a abrir uma porta para pegar e falar: será que o que está Sim. escrito em um único livro que disseram que é a verdade absoluta é realmente isso? Sabe? Ela não pode se permitir sequer questionar, porque vai que ela muda de opinião e não pode mudar de opinião. Isso. Mas é exatamente isso. Vai que esse cara traz uma coisa que eu mudo de opinião e eu vou ter que sair do meu conforto. Eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que estudar. Ah, não. Eu não concordo. Porque cada vez que você instiga alguém a pensar, você concorda que você está tirando a zona de conforto dela? Lógico, sem dúvida A pessoa chega nenhuma. para você e fala assim: olha, Fábio, eu estou precisando ir para Santos e eu não sei de que eu vou, não sei se eu vou de ônibus. Você fala assim: pô, é pertinho, vai de carro. Uhum. Ela diz para você: sim, mas de carro, tem que pagar pedágio, não sei. Assim, então toma o ônibus aqui na rodoviária pertinho, você vai. Mas São sim, ônibus. mas o ônibus já vai não sei o quê. Aí você fala para ela assim: vai de Uber. Mas o Uber, bom, você já viu. É. O, Você tá dando sugestão para tirar ela da zona de conforto? Para. ela não quer. Quem deu 3 sugestões não dá a quarta mais. Exatamente. Eu tive um professor de teatro. Você sabe que é até curioso, né? A gente está falando do professor Henrique José de Souza. Qualquer outro. Eu arrisco a dizer que não deveria ser chamado de professor. E olha que eu também sou professor de música, né? Nossa. Mas. Bom, eu também. Eu Então, fui mas professor não um vamos bocado de entrar nesse tempo assunto, também. tá tudo bem. Eu tive um professor de teatro queridíssimo que infelizmente já nos deixou. E ele falava, a última vez que eu o encontrei, até um certo lamento que eu trago na minha vida, porque ele me convidou para assistir o espetáculo dele, e eu falei, eu não vou, e depois, agora eu não posso, na outra semana eu vou, e isso nunca mais aconteceu. Ele, infelizmente, partiu, e eu não assisti aquele espetáculo. Mas, naquela última conversa que eu encontrei ele pegou e falou, Fábio, eu sei que tem muita coisa que eu acredito. Aliás, que eu não acredito mais. Mas eu não quero mudar. Eu já tô velho e eu sei que tá errado, mas eu não quero mudar. Eu falava, é muito autêntico. Pra mim é idiota, mas é muito autêntico. E eu valorizo muito isso. É o que você falou. Eu posso não concordar, mas eu vou lutar até o final para você ter a possibilidade de defender essa sua ideia, por mais absurda que para mim ela pareça. Porque você tem que ter o direito, o nome disso é liberdade. Mas hoje em dia, Dirceu, a gente vive momentos confusos. Se a gente entrar muito nesse assunto, é capaz até de derrubarem essa conversa, né? Hoje em dia vivemos realmente, momentos complicados. Posso aproveitar por para... isso que a gente aprendeu com o professor que a crítica despojada de censura, ninguém tem o direito de dizer nada, porque ela é um elemento de alavancar valores, de alavancar a motivação.
Então, se nós fazemos uma crítica despojada da censura, a censura vai pensar, está errado, porque não sei o quê. Espera aí, o que está errado? Você vai falar que algum está errado, você tem que apontar o que está errado. Se você não sabe, melhor não falar que está errado. Então, a crítica tem que ser baseada nos fatos. Mas, como você mesmo disse, às vezes, mesmo em cima do fato, o outro não quer que aquele fato seja revelado. Então, nós vivemos um momento assim, perigoso da contracensura. Sim. Mas aí acho... Posso... aí também não é a nossa praia. Não é. E hoje tem coisas que são realmente complicadas. É capaz deles até... Enfim, Posso aproveitar para fazer uma outra pergunta para você? Pode, à vontade. Então vamos lá. Para a gente começar a talvez ter uns pequenos lapsos de compreensão, se é que isso é possível, do que seria essa pedagogia henriquiana. Como nós falamos lá atrás, ser um reflexo do próprio mestre. O que é preciso? O que é transformar a vida energia em vida consciência? Como eu disse, mais um livro para ser escrito. Porque a transformação da vida energia em vida consciência pode ser que começa na vida intrauterina. Mas não vamos se alongar nas fases da vida intrauterina, que é fundamental, que é importante. Uhum. Após o nascimento, muitas vezes dá seguimento, nós temos uma maneira de dar seguimento às etapas do desenvolvimento humano a partir do nascimento. Se esquece que na vida uterina algumas coisas podem acontecer que vêm atrapalhando o desenvolvimento. A partir dos 4 meses de idade, a criança já consegue ouvir a voz da mãe, já consegue identificar o som. Isso às vezes eu não falo em palestra, que de repente vai ter pai querendo ensinar inglês para o filho com 4 meses na barriga. Né? Bom, aí você já tem uma vida em energia. Essa vida em energia está se desenvolvendo. Como é que está o psicológico dessa mãe? Como é que está o psicológico desse pai para estar recebendo aquele ser? Ele está desenvolvendo, ele é vida energia. Ele está transformando a vida energia dele. Ele não é nada, agora ele já ouve, ele já percebe. Então ele está se desenvolvendo. Após o nascimento, é um erro considerar que as etapas começam bem antes, essa criança ao nascer, ela é um potencial enorme. É uma usina hidroelétrica. Mas é um projeto. Um projeto para gerar 720 mil kHz. E aí, quilowatts, né? Uhum. Vai gerar 721 mil. Mas como é que eu faço para gerar isso? No primeiro momento, a própria natureza diz assim para a criança: olha, você precisa se movimentar. Você tem energia aí parada para quê? Energia cinética, você tem que se movimentar. Aí ela começa a se movimentar. Ela mexe no berço, depois ela engatinha, depois ela anda, depois ela corre. E cada vez vai ser. Mas não se esquece que você também tem uma vida emocional, afetiva, aquilo que a gente falou, do corpo, da alma, o afeto, mas você também tem uma inteligência que vai acontecendo. Mas não importa. O que a natureza está dizendo para você é que você tem que crescer. E para crescer, você tem que se movimentar. Por que uma criança corre para lá e para cá? Corre só pelo prazer? Corre porque é um instinto realmente de tá no DNA dela, escrito: aperta o botãozinho lá, agora correr, brincar, fazer as coisas, trepar em árvore, se movimentar. Essa vida é energia, pura energia. Uhum. Mas ela está em movimento porque daqui a pouco ela consegue pegar um lápis e fazer os primeiros rabiscos. Ou então, quando a mãe dá lá os brinquedinhos para ela encaixar, ela fica encaixando, aí coloca o quadrado no triângulo, não está dando certo, então, uma hora que ela acerta, ela descobre. Opa, é inteligência. Mas o que importa é que esse projeto está dizendo assim: nós temos 721 empregados para construir esse edifício. Agora, esses 700 estão trabalhando no alicerce. E o pessoal do emocional? Põe lá 100 pessoas, tá bom. E no mental, põe 2 ou 3, tá bom. Então, à medida que
vai se construindo aquele alicerce, vai se liberando o afetivo, vai se liberando a inteligência. Aí vem as etapas, os 2 anos, 3 anos, os terríveis 2 anos se pergunta de tudo. Aos 2 anos nasce ali o grande cientista. E como é que os pais acabam matando esse cientista, esse despertar da consciência, da vida energia em vida consciência? A hora que a criança começa a perguntar, tudo é por quê? E às vezes elas ligam tão automaticamente por quê, que ela fica perguntando para você, por que tal coisa? O pai responde, por isso. Ela, por que isso? Por que nem sabe por que está perguntando. Mas é a curiosidade dela. Quando o homem perguntou pela primeira vez por quê, nasceu a ciência. E aquele catatauzinho que pergunta, por quê? Por que o asfalto é preto, pai? Sabe por que os pais não gostam muito de responder? Porque vai ter que estudar, o asfalto vem de onde, o que tem de mistura ali, o que tem, por que o asfalto é preto, por que o asfalto não reflete tanta luz? Joga para a escola isso, Dirceu. Isso incomoda. Isso é transformar vida em energia e vida consciência. É gradativo. Quando chega a adolescência, ele quer sair de casa. Ele quer, aos 4 anos, a criança ameaça, aos 3, 4 anos, ela ameaça sair de casa, para ir para a casa da avó e ficar lá. Mas é só ameaça, porque ela vê todo mundo vai e vem, agora ela quer, com a adolescente, ela realmente quer sair. Se essa família não permitiu o crescimento de vida e energia em vida consciência, ele não sai. Ele não dá o voo. Ele não larga o casulo. E aí que a gente falou, viu lá aquele negócio da frase do professor, ele falando lá sobre, a gente leu aqui, voltar aqui, não cessamos de afirmar que ninguém possui. Mas os pais vão só direcionando as coisas. É simples. Papai, o que é isso? O que você acha que é? Deixa a criança falar. Isso daqui eu acho que é isso. O que mais que você acha? É isso. Vamos ver se é mesmo? Você está levando ela a descobrir por si mesmo. Sem dúvida. Os fatos das coisas. Isso, eu não sei o que o pessoal passa pela cabeça do pessoal, o que é transformar a vida em energia em vida consciência. Mas é isso. A cada dia o pai vai estar vendo aquela criança crescendo fisicamente. Aí o pessoal que estava com o ensino base, quando está com 7 anos, aí o pessoal já fala assim, vamos cuidar mais do desenvolvimento emocional agora e vamos preparar a mente para distinguir o que é uma coisa maior que a outra, a distância, a velocidade. Porque aquela turma que estava ocupada em crescer não precisa tanto agora. Ela já está com 10 anos, já está com 11 anos, então não precisa tanto, vamos lá, vamos crescer. Não, mas o emocional começa a ter uma predominância com o mental. Aí o desenvolvimento da consciência. Porém, a consciência que o professor penso eu, que não é consciência do mental concreto, onde 2 e 2 são 4, não. A matemática fala 2 mais 2, são números, né? Aí o cara fala, quando entra no mental abstrato, eles colocam letras. O cara chegou pro cara e falou assim, provar que... Eu sei que é um russo e um francês, não lembro o nome dele. Euler, parece que é. Que tinha que... discutindo umas coisas lá, que ele falava de Deus, tal. Aí esse russo chegou pro cara e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, Ele chegou e apresentou uma equação para esse francês. A mais B sobre N dividido por N é igual a A. É aprovado que é a existência de Deus. Então acabou. Matou a coisa. Quem é que vai provar isso? Eu vou achar essa história direitinho para você, te mando que você Nossa, por favor, faça isso. A mais B sobre N dividido por N igual a X. Essa é a existência de Deus. Então acabou. Então, naquele momento, a criança começa a desenvolver o mental abstrato. Por isso que é a vida consciência. O mental concreto, ele dá uma consciência, que eu costumo sempre falar para as pessoas. A consciência do mental concreto é uma consciência de apaziguar, de mediar o conflito. A função do mental concreto, olha, se ele conseguir mediar a confusão que as emoções pregam para a gente,
medo, a rareza, o aborrecimento, já está ótimo. Excelente. O mental concreto, se ele consegue mediar isso daí, ele libera o mental abstrato. Claro, você mediou, olha, não tem guerra não, tá tudo bem? Tá. Não vai jogar arma pro lado de cá nem pro lado de lá? Tá, tudo bem, vamos ficar tranquilo. Aí, acalmou, está mediada a situação, o mental abstrato, quer dizer, o mental abstrato não vai aparecer, porque ele está sempre ali. O homem é que não olha para ele. Abstrato, tá né? Então, esse despertar da consciência é o mental abstrato, embora que a humanidade ainda tenha que compreender melhor o que é o despertar da consciência a partir do mental concreto. Do mental concreto. Mas quando ela desperta isso, ela está despertando já o mental abstrato, porque o edifício, o projeto foi feito esses 7 níveis. Mental abstrato, depois vem intuitivo, vem a centelha crítica que o Vidal falava, vem o self que o Jung fala, vem o eu dito por outros, vem a essência. Então, isso para mim é despertar do estado da consciência. Isso é fácil de observar, inclusive no ser humano, na nossa idade. Nós estamos constantemente nesse processo de despertar a consciência. Porque imagine o mental abstrato. Dizem que o Einstein não usou 10% do mental abstrato, então imagine o que tem aí pela frente. Eu acho que o que tem é aquilo que a gente não consegue compreender, né? Pensando com o mental concreto. Não consegue compreender, o que você não consegue compreender está te instigando. Se está te instigando, você está buscando. O Vidal dá Sebastião Vieira, ele dá um exemplo muito bom para a gente entender o mental concreto e o mental abstrato. Ele diz assim, você está olhando para o quadro, o professor projeta lá no quadro uma imagem. Não, uma figura de Picasso, por exemplo, né? Que é um outro artista lá. E pede para os alunos olhar. Aí tem aquele que olha e vai olhar assim, nossa, por que será que ele colocou aquela tonalidade daquela cor lá? O que ele estava pensando quando colocou aquela árvore lá no canto? Onde será que ele estava quando ele pintou isso? O que será que ele estava pensando? Você está entrando no mental abstrato. Porque o mental concreto vai ver... Não, o mental concreto você está cansado de ver as pessoas falando, olha que bonito. Sim, sem dúvida. Saiu daquilo. Tem Para mim, isso é o despertar dessa consciência, vida, energia e vida, consciência. Tem uma coisa que está aqui no meu ouvido, aqui martelando, que acho que está relacionado, que nem você pegou e falou, relacionado ao... As pessoas, elas agem, depois elas pensam. É o contrário, né? Pensa para depois você agir. Né? Que é essa mediação que o mental concreto talvez possivelmente deveria fazer com o emocional, né? Enfim. É o papel dele. Sim, sem dúvida. Ele tem que dar conta disso. O mental concreto tem que dar conta disso. O Pugliese falava, o mental concreto tem que dar conta. Porque é a função dele mediar. Isso, veja bem, é uma coisa. Eu não falei... Estou falando isso, todas as coisas que eu estou falando aqui é a minha interpretação. Sem dúvida nenhuma. Daquilo que o professor deixou. Claro, claro. Né? Com exceção de lido lá o que ele fala sobre não cansamos de afirmar que a criança... Que aí são frases dele, né? Se otorgar ao direito, eu ensinei. Eu não ensinei isso para você. Eu, por acaso, lancei o despertar. Porque a criança precisa mais disso que o adulto. O adulto pode fazer afirmações. Mas a criança não. A criança está pura, aquilo está um cristal. Qualquer coisa que vai pegar sujeira naquele cristal. A Margarida Estrela, que foi uma grande psicóloga e pedagoga, psicopedagoga da eubiose, ela comparava a criança com um pé de alface. Um pezinho de alface recém-nascido. Qualquer sol, qualquer coisa pode murchar. Uma criança recebe uma informação, recebe uma negativa, ou dos pais, ou de alguma pessoa da família, aquilo marca ela. É delicado. Se a gente quer transformar a vida em energia e vida em consciência, eu acho que a gente tem que reeducar primeiro os pais. Trabalho disso. Eu sempre vou fazer palestra. Quando eu vou fazer palestra, faço uma palestra para os pais.
Sem dúvida. E aí, até lembrando, né, quando o professor Henrique criou um colégio, eu pensava, mas essa escola do professor, como que é essa escola? Bom, você frequenta esse colégio iniciático. Eu frequento. Tem muitas pessoas no Brasil, no mundo inteiro, que pode fazer até por correspondência, onde você estiver lá em Tanganica. É aberto para qualquer pessoa, né? Isso é importante dizer, né? Para qualquer pessoa. Não tem, é inclusão. Exatamente. Inclusão, que religião você é, que procedência, de onde você veio, não importa. Todos têm acesso ao conhecimento. Isso é uma pedagogia inclusiva. Inclusive tem uma coisa, você pensar bem no termo, na palavra eubiose, é o eu, é o bem, o bom e o belo. Bios é vida, iose é atividade. Então você já tem uma atividade na tua vida a favor do bem, do bom e do belo. Então, se tem isso, não tem exclusão. Não exclui o que quer que seja. E aí esse colégio tem uma pedagogia, tem os níveis de estudo. E a pessoa fala assim, mas a gente sai formado de lá? Não, você não sai formado, você não recebe um diploma como se recebe numa universidade, que você sai. Mas se você não se atualizar, alguém vai te procurar, você é um engenheiro, faz 5 anos que você se formou. Você vai fazer um projeto de construção de uma casa para uma pessoa, a pessoa fala assim, tá, 5 anos que eu não atuo na área. Você fica constantemente se atualizando, estudando, buscando e compreendendo. E é só para adulto? Não, também tem para criança. O propósito inicial do processo era esse, é trabalhar com crianças. Com as crianças. Porque é o SPES, Mestre Semini, que você falou aí, que é o slogan, que a esperança da colheita reside na semente. Agora, a semente, precisa saber quem vai cuidar dela. Bom, olha, eu vou te falar, Dirceu, muita coisa para a gente pensar, muita coisa mesmo. Então a gente vê que a psicologia, a filosofia, a pedagogia, a educação henriquiana, sem sombra de dúvidas, ela não teria como não ser inclusiva. Ela é algo para a humanidade, certo? Ela é algo deixado para todas as pessoas. Todas, né? E é importante dizer que ela também está aberta para qualquer pessoa que queira. É só você se informar. Você tem acesso no Google, você tem acesso no Instagram, você tem acesso aqui no YouTube. As portas estão abertas. Só que o que é possível fazer? Mostrar o caminho. Quem quiser atravessar aquelas duas portas douradas. As portas do conhecimento, eu ouvi essa frase há um tempo atrás, eu achei muito interessante. As portas do conhecimento, elas estão abertas, porém paradas. A pessoa tem que chegar até elas. Isso. E, além do mais, como instituição que está no mundo, e às vezes, como é que eu faço? Acesso, se você tiver disponibilidade de algum tempo, acessa primeiro lá no site da própria instituição e vai procurar saber o mínimo. Se você quiser, procura. Aliás, se você quiser, vai lá no site GPT e coloca lá, ele te dá a resposta. Né? Agora, cuidado. O site GPT é mental concreto, ele não é mental abstrato. Ele vai te dar as coisas. Não é para você aceitar tudo de pronto. Ele vai te dar uma ideia para que você possa melhorar aquela ideia, porque senão você não vai ter criatividade nenhuma, aí você vai ficar tolhendo a tua inovação, a tua capacidade de criar, de desenvolver alguma coisa, que é o pensar que você falou, pensar, sentir e agir. Essa pedagogia, a gente vê que ela, na verdade, no fundo, ela não é complicada, porque depois disso tem as 9 sessões da eubiose, que aí pega todo um trajeto de desenvolvimento, etapa por etapa, até chegar ao adolescente, chegar ao adulto, pega todas as fases. Então tem uma pedagogia ali que está disponível para o professor. Mas eu não tenho método.
Olha, o método, muitas vezes o professor precisa levar o conceito. Se ele entende a filosofia do professor Henrique José de Souza, ele leva o conceito para a sala de aula. E esse conceito, primeiro, começa com você sendo o exemplo desse conceito. Então, não precisa ter... mas tem um projeto. Nós fizemos um projeto da pedagogia henriquiana, que, aliás, está um grupo lá em São Lourenço, está estudando ainda as possibilidades, mas nós tivemos experiência prática dessa escola. A escola de Rosa de Miriam, em São Lourenço, que foi, inclusive, elogiada até por gente vinda do exterior que conheceu a nossa escola. Olha, que interessante isso. Não teve uma continuidade, porque talvez tenha faltado recurso, mas tem experiência do desenvolvimento dessas crianças lá. Está plantada a semente? Aqui, deixa eu ler aqui uma coisa. Visitou-nos a data de 24 de junho de 1959 o Dr. Arthur Pobre, técnico do ensino federal, naquela época chama técnico, mas era o secretário de ensino. E assim se expressou em relação à demonstração do método eubiótico. Visitei vários educandários em diferentes países, incluindo a Suíça, onde mais adiantada se encontra a instrução, e em nenhum vi método de ensino igual ao que aqui se aplica. Você sabe que dá até um ânimo ouvir isso daí. Bom, eu acho que aqui, todo eubiótico tinha que ter publicado, todo professor, principalmente professor de eubiótico, devia estar com isso aqui na cara para ele ler isso. Você manda para mim? Mando. Tá. Visitei vários educandários. O cara que era na Suíça, que na época ficou mais adiantado nível de instrução. E em nenhum desses países que eu visitei, eu vi método de ensino igual ao que se aplica. E depois teve... Vou ler um outro aqui, deixa eu ver se tem um outro... Teve o... Deixa eu ver se tem. Acho que não teve daquele Malbatan, o homem que calculava. Sei. Ele teceu elogios enormes ao método. Olha. Teve um outro também da área da educação, secretário de Educação do Estado de Minas Gerais, teceu enormes elogios ao método. Porque é diferente. Lá os professores transformando vida em energia, vida em consciência. Dirceu, acredito eu que, como eu falei, foi plantada a semente. E é onde reside a esperança da colheita, né? É todo o potencial que um dia, eu costumo sempre brincar, é uma brincadeira, que a humanidade é um projeto que ainda não deu certo, mas vai dar certo. Logo, não vai demorar muito tempo não, muito tempo não vai não. Dirceu, estouramos nosso tempo. Eu espero de verdade mesmo, que essa tenha sido a primeira de várias conversas. Você promete que você volta? Vamos falar das 9 sessões que você comentou. A gente pode falar mais a respeito da escola Rosas de Miriam. Vamos. Nossa, tem muita coisa pra gente falar. Mais do que isso, vamos pegar nós dois, vamos pegar uma frase do professor, só aquela frase, e nós vamos fazer um exercício para mostrar para o pessoal o que é o mental abstrato. Excelente. Você pode escolher a frase, ou a gente escolhe uma frase tipo... o mestre, essa é ótima. O mestre aponta o caminho e o discípulo segue sozinho. Perfeito. Até encontrar o mestre novamente. Só que dessa vez, dentro de si mesmo. Que é uma frase que serve até para encerrar o nosso bate-papo. Foi perfeita. Deixa aí um recado final para as pessoas. Um recado final para todos os professores que nos ouvirem, as pessoas de modo geral, que é assim. Acredite sempre, em primeiro lugar, em você. Que você é o centro do seu projeto. Quando você se relaciona com o outro, muito cuidado, porque o outro tem as expectativas dele. Não jogue as suas expectativas sobre o outro, porque o outro nem sequer sabe das suas expectativas sobre ele. Se você
agir dessa forma, a gente consegue construir o nós, o nosismo. E muitas vezes a gente tem que lembrar que estar no centro não é ser egoísta. Estar no centro é se perceber a cada momento na sua relação com o outro. E se o outro assim o fizer, quem sabe a gente ter menos embates, menos discussões, e até a paz poderia permear muito mais nossos corações. Um abraço a todos, muito obrigado, Fábio, pela oportunidade que você deu de a gente estar falando desse assunto aqui da pedagogia henriquiana. Muito obrigado. Eu que agradeço por esse papo enriquecedor. Tá certo? Muito obrigado. E que podemos ser, Dirceu, livres pensadores. Essa é a nossa maior luta, a nossa maior batalha. Isso. Que sejamos livres pensadores, que tenhamos a possibilidade de sermos num mundo tão confuso hoje em dia. Obrigado, até breve e... Até breve. Tchau. Construir o nós e menos embates que nos levam a lugar nenhum. Que a gente possa traçar caminhos mais proveitosos para a nossa vida e em direção ao futuro, ao novo ciclo que já despertou. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja um inscrito e compartilhar esse papo com alguém que você acha que também vai gostar de ouvir essa conversa, tá bom? Eu agradeço mais uma vez. Nos vemos em breve. Desejo a vocês um feliz sempre e tchau.